Sabe qual é a dor que rasga a alma sem fazer barulho? É a de se tornar invisível para quem você mais amou no mundo. É perceber que a sua história, escrita com suor e lágrimas, foi apagada com uma única frase. Se você já se sentiu assim, fique comigo. Se inscreva aqui no canal para não perder o desfecho e me conta nos comentários de que cidade você está me ouvindo. A minha história começa em um lugar que deveria ser de pura alegria, mas que para mim foi o início do fim, ou do recomeço. Meu nome é Helena, tenho 64 anos e uma vida que muitos considerariam de sucesso. Moro em uma casa espaçosa num bairro nobre de Campinas, com um jardim que eu mesma cuido. Na garagem, descansa o carro importado que comprei à vista no ano passado. Um luxo que me permito depois de décadas de trabalho duro. Nos fins de semana, se o tempo está bom, pego a estrada e vou para minha chácara, um pedaço de paraíso com pomar e piscina, onde o silêncio só é quebrado pelo canto dos pássaros. Eu construí tudo isso, tijolo por tijolo. Não nasci em berço de ouro. Minha jornada começou numa banca de feira, com um varal de roupas e uma vontade de vencer que era maior que o medo. Eu e meu falecido marido, o Carlos, levantávamos às 4 da manhã, na friagem, para montar nossa estrutura. Lembro do cheiro de pastel de feira misturado com o cheiro do tecido novo, uma memória que nunca me abandona. Foram anos contando moedas, negociando com fornecedores, vendendo noites e fins de semana para transformar aquela banca numa pequena loja e depois numa confecção. O Carlos era o meu chão, meu parceiro em tudo. Ele cuidava dos números, da parte burocrática que eu odiava e sempre dizia com um sorriso cansado: Helena, a sua coragem ainda vai nos levar longe. Ele não viveu para ver o quão longe chegamos. Um infarto o levou cedo demais, me deixando com a empresa para tocar, e nosso filho, Pedro, para criar. Eu juntei os cacos, engoli o choro e trabalhei em dobro, por mim, por ele e principalmente pelo futuro do nosso menino. Pedro sempre foi o centro do meu universo. Tudo o que eu fazia era pensando em lhe dar as oportunidades que eu nunca tive. As melhores escolas, cursos de inglês, intercâmbio. Lembro de uma vez que o telhado de casa precisava de um conserto urgente, mas a matrícula do cursinho caro dele venceu na mesma semana. Eu olhei para a goteira no teto do meu quarto e paguei a matrícula sem hesitar. Dormi com um balde ao lado da cama por meses, mas meu filho estava garantindo o futuro dele. Para mim, era isso que importava. Mas as coisas começaram a mudar de um jeito sutil quando ele conheceu a Sofia. Ela vinha de uma família tradicional de Campinas, os Albuquerque. O tipo de gente que herdou nome, sobrenome e patrimônio e que olha para quem construiu a própria vida com uma espécie de curiosidade, quase como quem olha um bicho exótico. Os sorrisos nos jantares de família eram educados, mas os olhos deles me mediam, me analisavam. Eu sentia que, para eles, meu dinheiro não tinha o mesmo valor, porque tinha cheiro de suor, não de naftalina. No início, eu ignorei. Achei que era coisa da minha cabeça, uma insegurança boba. Afinal, meu filho estava feliz, e era isso que contava.
Mas então, os pequenos comentários começaram. Pedro, meu Pedro, que sempre teve orgulho de me ouvir contar como transformei uma banca de feira num negócio de sucesso, passou a me pedir para ser mais discreta. Mãe, não precisa ficar falando da confecção o tempo todo. Parece que você está se exibindo. Ele me disse uma vez, na volta de um jantar na casa dos pais dela. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Eu, me exibindo? Eu estava apenas contando a minha história. A nossa história. A história dele também. Tentei argumentar, disse que era meu orgulho, nosso orgulho. Mas ele desconversou. Disse que a família da Sofia era mais reservada, que não entendiam esse meu jeito de falar abertamente sobre dinheiro e trabalho. Mal sabia eu que ele não estava me pedindo discrição, estava me pedindo para me apagar. E o que aconteceu depois foi ainda pior. A cada evento de família, eu me sentia mais deslocada. As conversas eram sobre viagens para a Europa, sobre o mercado de ações, sobre os sobrenomes de outras famílias importantes. Quando eu tentava entrar no assunto falando de uma viagem que fiz para o Nordeste ou de um investimento que fiz na minha empresa, os olhares se desviavam. Eu era a feirante que deu sorte, a peça que não se encaixava no quebra-cabeça de porcelana deles. O pior era ver meu filho não me defender. Ele ficava quieto, com um sorriso sem graça, às vezes até mudava de assunto bruscamente quando eu começava a falar. Era uma facada silenciosa que doía mais do que qualquer palavra grosseira. Eu me sentia encolhendo, ficando pequena, insignificante. Eu, que sempre fui um leão para defender os meus, estava me tornando uma gatinha assustada dentro da minha própria família. Para agradá-lo, para não criar conflitos, comecei a me calar. Passei a usar roupas mais sóbrias, a dar respostas curtas, a evitar falar da minha vida. Me tornei uma versão pálida de mim mesma, uma sombra da mulher forte que construiu um império a partir do nada. E eu odiava aquela versão. Odiava o que estavam fazendo comigo, mas o amor de mãe me fazia engolir sapo após sapo, na esperança de que fosse apenas uma fase de adaptação. O planejamento do casamento foi a prova final de que eu não fazia mais parte do mundo dele. Fui chamada para pouquíssimas decisões e apenas para pagar por elas. A Sofia e a mãe dela, uma mulher altiva chamada Beatriz, decidiam tudo: o local, o buffet caríssimo, a decoração. Quando sugeri a chácara para a cerimônia, um lugar com tanto significado para nossa família, elas trocaram um olhar de desprezo e Beatriz disse: Ah, querida, é muito rústico. Estamos pensando em algo mais sofisticado. Meu filho ouviu e não disse uma palavra para me defender. Ele apenas deu de ombros e disse: Mãe, deixa com elas, elas entendem mais disso. Entendem mais do que a história da família dele? Entendem mais que o lugar onde o pai dele plantou as primeiras árvores? Naquele momento, eu entendi que a chácara, para eles, não era um lar, era só um imóvel. Assim como eu não era a mãe, a matriarca, eu era apenas o caixa eletrônico. Continuei pagando. Paguei pelo buffet, pela decoração, pelo vestido da noiva que custou o preço de um carro popular. Fiz tudo com o coração apertado, mas com a esperança de que, no grande dia, ao ver o filho feliz, tudo aquilo valeria a pena.
Eu me agarrava à imagem do meu menino, aquele que eu carreguei no colo, me dizendo: "Obrigado, mãe." Eu ainda acreditava que o meu Pedro estava ali, em algum lugar, debaixo daquela fachada de genro perfeito. Mas aquilo era só o começo de uma humilhação que eu jamais poderia imaginar. A festa de casamento, que deveria celebrar a união e o amor, se transformaria no palco da minha maior dor. Um espetáculo com 200 convidados, onde eu seria a protagonista de uma peça trágica sem sequer ter sido avisada. Eu me arrumei naquele dia com um sentimento estranho no peito, uma premonição. Escolhi um vestido elegante, mas discreto, para não ofender a sensibilidade dos Albuquerque. Cheguei à cerimônia e me sentei no lugar reservado para a mãe do noivo, sentindo os olhares curiosos sobre mim. Sorri, cumprimentei a todos, desempenhei meu papel. Mas por dentro eu estava em alerta. A cerimônia foi linda, não posso negar. Vê-lo no altar me emocionou, claro. Lágrimas correram pelo meu rosto, lágrimas de amor, de saudade do Carlos, que deveria estar ali ao meu lado, e de uma tristeza que eu ainda não entendia completamente. A festa começou, a música alta, as pessoas rindo, brindando. Eu circulava pelas mesas, forçando um sorriso, me sentindo uma completa estranha no evento que eu estava, em grande parte, financiando. Foi então que a banda parou e o mestre de cerimônias anunciou que os noivos gostariam de dizer algumas palavras. Meu coração deu um pulo. Era agora, pensei. Era o momento em que ele iria me agradecer, agradecer a memória do pai. Pedro pegou o microfone ao lado de Sofia, que sorria como uma princesa de conto de fadas. Ele limpou a garganta, olhou para a multidão e começou a falar. E o que ele disse, na frente de todos, deu início ao fim da Helena que eu costumava ser. Mal sabia eu que o golpe mais duro viria no momento que deveria ser o mais feliz da minha vida. Pedro segurava o microfone com as duas mãos, um pouco trêmulo. Ao lado dele, Sofia parecia uma estátua de marfim, perfeita e intocável. Ele começou agradecendo a presença de todos, com as frases de praxe que se ouve em todo casamento. Eu mantinha um sorriso contido no rosto, um sorriso ensaiado de mãe orgulhosa, enquanto meu coração batia um pouco mais rápido. Era o meu menino ali, o homem que eu criei. Esperei pacientemente, aguardando a minha vez, a minha menção, a honra à memória do pai dele. Ele agradeceu aos padrinhos, fez uma piada com os amigos da faculdade e depois se virou para a família de Sofia, que estava toda sentada na mesa principal, bem de frente para o palco. Seus olhos brilharam de um jeito diferente quando ele olhou para o sogro, o doutor Albuquerque. Agradeceu a ele pela confiança e por recebê-lo de braços abertos na família. Cada palavra era coberta por uma camada de admiração que eu nunca tinha visto na voz dele antes. Era quase uma reverência. Então, ele se virou para de minha xará, a mãe da noiva. E a minha sogra, Beatriz? Ele começou e fez uma pausa dramática. O salão ficou em silêncio. Eu me ajeitei na cadeira. Meu sorriso ficou um pouco maior.
Pensei que ele estava criando um suspense para depois falar de mim, talvez fazendo uma comparação bonita entre as duas mães. Como eu fui ingênua. Mal sabia eu que a minha esperança estava prestes a ser esmagada da forma mais pública e humilhante possível. Beatriz, o que eu posso dizer? Ele continuou, com a voz embargada de uma emoção que me pareceu ensaiada. Desde o primeiro dia, a senhora me tratou como um filho, me ensinou, me guiou. Ele falava e eu sentia um frio começar a subir pela minha espinha. Do que ele estava falando? Guiou em quê? Ensinou o quê? Eu que ensinei aquele menino a andar, a ler, a ser honesto. Eu que o guiei quando o pai dele se foi. Aquele discurso não fazia o menor sentido na minha cabeça. E então, ele soltou a frase que ficaria ecoando na minha mente por dias, semanas. Ele olhou diretamente para Beatriz, que já tinha os olhos marejados, e disse em alto e bom som, para que todos os 200 convidados ouvissem com clareza. Se não fosse pela minha sogra, por todo o apoio, por toda a estrutura que ela nos deu, nada disso, absolutamente nada disso, seria possível. O silêncio foi quebrado por um trovão, o som de 200 pessoas aplaudindo de pé. Os aplausos entraram pelos meus ouvidos e pareceram estourar dentro do meu cérebro. Por um segundo, o mundo ficou em câmera lenta. Eu vi as pessoas se levantando, sorrindo, assobiando. Vi os garçons parados no canto do salão, batendo palmas. Vi os flashes das câmeras disparando na direção do palco, imortalizando aquele momento. O momento da minha aniquilação. Eu era a única pessoa sentada em meio àquela ovação, congelada. Meu sorriso morreu nos lábios. Meu corpo ficou pesado, como se fosse feito de chumbo. Eu não conseguia me mover. Apenas olhava para o meu filho no palco, que agora abraçava a sogra, que chorava copiosamente em seu ombro. Ele não olhou para mim, nem por um segundo. Ele não mencionou meu nome. Ele não mencionou o nome do Carlos, o pai que deu a vida por ele. Fomos apagados, varridos da história para que a família Albuquerque pudesse brilhar sozinha. E o que aconteceu depois foi ainda pior. Quando os aplausos diminuíram, eu finalmente consegui mover meu pescoço. Meu olhar cruzou com o de Beatriz. Ela ainda estava abraçada ao meu filho, mas por cima do ombro dele, ela olhou diretamente para mim. E no rosto dela não havia emoção. Havia um sorriso. Um sorriso minúsculo, quase imperceptível, mas cheio de triunfo. Foi um recado. Ela tinha vencido. Ela tinha roubado o meu lugar. Naquele instante, a ficha caiu com o peso de uma bigorna. Não tinha sido um esquecimento, um lapso de nervosismo. Tinha sido planejado. Cada palavra daquele discurso foi pensada para me colocar no meu devido lugar. O lugar da coadjuvante, da financiadora sem nome, da feirante que nunca seria boa o suficiente para pertencer àquele mundo. A dor foi física. Senti uma pontada aguda no peito. O ar me faltou. Minhas mãos, pousadas no meu colo, começaram a tremer. O gosto na minha boca era de fel, de ferrugem. O cheiro das flores da decoração, de repente se tornou enjoativo. O som da música que voltou a tocar parecia uma cacofonia de ruídos desconexos. Eu precisava sair dali. Precisava respirar. Com um esforço que pareceu consumir toda a energia que me restava, eu empurrei a cadeira para trás.
O barulho dela se arrastando no piso pareceu um grito no meio da festa. Algumas pessoas na minha mesa me olharam com curiosidade. Minha cunhada, irmã do Carlos, me olhou com pena, e aquele olhar foi quase tão doloroso quanto o discurso. Eu não queria pena, eu não precisava da pena de ninguém. Apenas balancei a cabeça negativamente, como quem diz, está tudo bem, e caminhei em direção à saída do salão. Minhas pernas pareciam de gelatina e eu tinha certeza de que desabaria a qualquer momento. Cada passo era uma tortura. Eu sentia os olhares nas minhas costas, ou talvez fosse só a minha imaginação. Eu não olhei para trás, não olhei para a mesa principal, não procurei o rosto do meu filho. Apenas segui em frente, focada na porta de vidro que levava ao jardim. Ao passar pela porta, o ar frio da noite de Campinas bateu no meu rosto quente e molhado pelas lágrimas que eu nem percebi que tinham começado a cair. Andei até um canto escuro do jardim, longe das luzes e do som da festa. Me apoiei no tronco de uma palmeira e finalmente deixei o ar sair dos meus pulmões num soluço contido. Chorei. Chorei em silêncio, um choro amargo, de decepção profunda. Chorei pelo meu esforço, pelo meu sacrifício. Chorei pelo Carlos, meu companheiro, que foi desonrado junto comigo. Chorei pela mãe que eu fui e pelo filho que eu perdi. Mas aquilo era só o começo da minha transformação. Porque em meio às lágrimas de dor, algo diferente começou a borbulhar dentro de mim. Uma coisa quente, dura, que subia pela garganta. Não era mais tristeza. Era raiva. Uma raiva fria, cortante, lúcida. Uma raiva que secou minhas lágrimas e endureceu minha espinha. A humilhação tinha sido tão profunda, tão calculada, que quebrou alguma coisa dentro de mim. Levantei o rosto e olhei para o reflexo pálido da lua na piscina. A música da festa parecia distante agora, um ruído de um outro mundo, um mundo ao qual eu não pertencia mais. E naquele silêncio, eu tomei uma decisão. Eles queriam me apagar? Eles achavam que eu era apenas uma velha sentimental que iria para casa chorar no travesseiro e aceitar a derrota? Eles me subestimaram. Subestimaram a mulher que construiu um negócio do zero. Eles se esqueceram com quem estavam lidando. Esqueceram da minha história, da minha força. Mas eu não. Eu me lembrava de cada noite mal dormida, de cada dívida paga, de cada obstáculo superado. Eu não construí a minha vida para ser uma nota de rodapé na biografia do meu próprio filho, escrita por uma família de snobs. O nome Helena e o nome Carlos seriam lembrados, seriam respeitados. Naquela noite, a festa continuou sem mim. As pessoas dançaram, beberam, celebraram. Provavelmente, meu filho e a nova família dele nem sentiram a minha falta. Eles estavam ocupados demais comemorando a vitória, a minha exclusão. Mas enquanto eles brindavam com champanhe, eu, ali no escuro do jardim, estava brindando a uma nova versão de mim mesma. Uma versão que não aceitaria mais ser diminuída. E foi naquele instante que algo dentro de mim mudou para sempre. Eu não voltei para a festa.
Dirigi para casa pelas ruas vazias de Campinas, com a maquiagem borrada e um silêncio dentro do carro que era mais ensurdecedor do que a música alta do salão. As luzes da minha casa, grande e bonita, me receberam com uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Naquela noite, pela primeira vez, eu me senti uma estranha dentro do meu próprio lar, a fortaleza que construí com tanto orgulho. Cada objeto de decoração, cada móvel, parecia zombar de mim, me lembrando do motivo pelo qual eu trabalhei tanto. Um futuro para um filho que acabara de me apagar da sua história. No dia seguinte, o domingo, meu celular começou a vibrar sem parar. Eram mensagens de alguns parentes, amigos, todos perguntando por que eu tinha saído tão cedo. Respondi a todos com uma desculpa curta, uma dor de cabeça súbita. Mas eu sabia que eles sabiam. O ar de constrangimento era palpável, até mesmo nas entrelinhas das mensagens de texto. E então, a mensagem que eu esperava e temia chegou. Era do Pedro. Mãe, tá tudo bem? O pessoal sentiu sua falta ontem. A Sofia ficou preocupada. Li e reli aquela mensagem umas 10 vezes. Nenhuma pergunta sobre mim. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma preocupação velada com a imagem deles, com o fato de a mãe do noivo ter abandonado a festa. Ele estava transferindo a culpa, me colocando na posição de quem estragou a noite. Naquele momento, a Helena de antes teria ligado, chorado, perguntado o porquê. Mas a nova Helena, a que nasceu no jardim escuro da festa, apenas respirou fundo e digitou uma resposta de 4 palavras. Tive uma indisposição. Melhoras. A frieza da minha resposta deve tê-lo surpreendido, porque ele não insistiu. O silêncio dele foi a minha primeira pequena vitória. Mais tarde, minha cunhada ligou. Ela, sim, foi direta. Helena, o que foi aquilo? Que discurso foi aquele do seu filho? A família toda está comentando. Que papelão! Eu ouvi, deixei ela desabafar, mas não entrei nos detalhes da minha dor. Apenas disse: a gente colhe o que planta, não é mesmo? Eu estava começando a construir um muro ao meu redor, e só quem fosse realmente leal a mim poderia entrar. E a primeira pessoa que eu deixei entrar foi a Lúcia. A Lúcia não é só minha contadora há mais de 30 anos, ela é minha amiga, minha confidente. Ela viu a confecção nascer, me ajudou a sair do vermelho inúmeras vezes, comemorou cada conquista como se fosse dela. Na segunda-feira de manhã, eu estava no escritório dela, com uma xícara de café forte nas mãos, que tremiam um pouco. Contei tudo, desde os pequenos desprezos até o golpe final no casamento. Lúcia me ouviu em silêncio, seu rosto se fechando em uma expressão de fúria contida. Ela não me ofereceu palavras de consolo, não me disse para perdoar. Ela me conhece melhor que isso. Quando terminei, ela apenas disse: "E o que você vai fazer, Helena?" E foi essa pergunta, direta e prática, que solidificou a minha decisão. Eu não ia fazer um escândalo. Eu não ia chorar as pitangas. Eu ia agir. Lúcia, eu preciso de um levantamento completo. Tudo: imóveis, aplicações, o balanço da empresa, as doações, tudo que já passei para o Pedro. Quero cada papel, cada centavo na minha mesa. Mal sabia eu que esse pedido, que parecia apenas um ato de organização, me levaria a uma descoberta ainda mais devastadora. Lúcia começou a trabalhar,
a reunir os documentos do banco, da empresa, da prefeitura. Enquanto isso, decidi ir até a chácara. Eu precisava daquele lugar, do ar puro, do cheiro de terra molhada. E também precisava buscar uns documentos antigos da propriedade que ficavam guardados numa escrivaninha velha do Carlos, no pequeno escritório que ele mantinha lá. Cheguei na chácara e o caseiro me recebeu com um sorriso. O lugar estava impecável. As árvores que o Carlos plantou estavam carregadas de frutas. Aquilo me deu uma paz momentânea, mas também reforçou a minha raiva. Como Pedro pôde esquecer o pai que deu o sangue para construir aquele refúgio? Entrei no escritório, que eu mantinha exatamente como o Carlos deixou. O cheiro de papel antigo e um pouco de poeira no ar. Sentei na cadeira dele e comecei a abrir as gavetas. Eu procurava pela escritura original e pelos registros de impostos antigos. Abri uma pasta de couro, já gasta pelo tempo. Dentro estavam os documentos que eu procurava. Mas, por baixo deles, havia um outro conjunto de papéis, mais novos, impressos em papel sulfite branco, que não deveriam estar ali. Meu coração gelou. Eram cópias de e-mails e o que parecia ser uma apresentação de um projeto, com plantas e imagens computadorizadas. Com as mãos trêmulas, comecei a ler. Os e-mails eram trocados entre o e-mail pessoal do meu filho, Pedro, e um homem de uma grande construtora de Campinas. As datas eram de 3 meses antes do casamento. Neles, Pedro se apresentava como futuro herdeiro e administrador da propriedade e solicitava uma reunião para apresentar o potencial do terreno. Ele estava negociando a chácara pelas minhas costas. Mas o que veio depois foi ainda pior. Abri a apresentação. O título era Projeto Condomínio Residencial Vista do Paraíso. As imagens mostravam prédios de apartamentos luxuosos, com piscinas e quadras de tênis, exatamente onde hoje fica a casa, o pomar, o jardim que eu cuido com tanto carinho. Eles tinham um plano detalhado para derrubar tudo, para apagar cada vestígio da história do meu marido, da minha família, para construir um empreendimento com os Albuquerque. A última página da apresentação era uma estimativa de valor de venda do terreno e o potencial de lucro. Os números eram astronômicos, e no canto da página, um rabisco com a caligrafia inconfundível do meu filho. Apresentar a Sofia e ao sogro após o casamento. Potencial para garantir nosso futuro. A caneta afundou no papel com força, marcando a sua ganância, a sua traição. Ele não só me apagou no discurso, ele planejava me apagar do mapa, literalmente. A dor que senti no casamento não era nada comparada a isso. Aquilo não era ingratidão, era predação. Meu filho estava se unindo à família da esposa para tomar o que era meu, o que era do pai dele. A chácara não era um investimento, era a alma da nossa família. Ele me pedia para ser discreta sobre minhas conquistas, não por vergonha, mas para que ninguém soubesse o verdadeiro valor do que eu tinha, para que fosse mais fácil para eles agirem. Fiquei ali sentada, no escritório do meu falecido marido, com a prova da traição do meu filho nas mãos. As lágrimas não vieram. O que veio foi uma clareza de pensamento que eu nunca tive na vida. O quebra-cabeça se montou. Os olhares,
os sorrisos falsos, o discurso, o pedido para eu me calar. Tudo fazia parte de um plano para me isolar, me diminuir, me fazer sentir como uma velha fraca e sentimental, que assinaria qualquer papel que colocassem na sua frente. Guardei a apresentação e as cópias dos e-mails na minha bolsa como quem guarda uma arma. Voltei para Campinas naquele mesmo dia, com um fogo queimando por dentro. Liguei para a Lúcia no caminho. Minha voz estava firme, sem nenhum vestígio de choro. Lúcia, pode parar de procurar os papéis. Eu já encontrei tudo o que eu precisava. E muito mais. Agora, o que eu preciso de você é o contato daquele advogado tributarista, o melhor que você conhece. Houve um silêncio na linha, e então Lúcia respondeu com a voz carregada de admiração. É pra já, Helena. É pra já. Eu sabia o que eles pensavam de mim. Uma mãe que chora, que perdoa, que cede. Uma viúva que vive de lembranças e que seria facilmente manipulada pela nova geração, mais sofisticada e inteligente. Eles achavam que, após a humilhação, eu me encolheria num canto para lamber minhas feridas. Eles achavam que eu estava derrotada. Mas eu tinha um trunfo. Passei os dias seguintes em um silêncio estratégico. Desliguei meu celular pessoal, deixando apenas o da empresa ativo para emergências, que eram filtradas pela minha secretária. Para o Pedro, para os Albuquerque, eu tinha desaparecido. Imaginei o nervosismo crescendo do outro lado. A incerteza deles era a minha primeira arma. Eles não sabiam se eu estava com raiva, magoada ou planejando algo. Essa dúvida os deixaria descuidados. Enquanto isso, eu me reunia com Lúcia e com o Dr. Almeida, o advogado que ela indicou, um tubarão do direito empresarial. Depois de quase uma semana de silêncio absoluto, quando eu tinha certeza de que a ansiedade deles estava no auge, eu executei o segundo passo do meu plano. Liguei para o Pedro de um número novo. A voz dele, ao atender, era uma mistura de alívio e apreensão. Mãe, onde você se meteu? Eu estava prestes a ligar para a polícia. Mantive minha voz num tom baixo, cansado, quase quebrado. Era o papel da minha vida, e eu ia interpretá-lo com a maestria de uma atriz premiada. Eu precisava de um tempo para pensar, meu filho, respondi com um suspiro calculado. Depois do casamento, e com tudo mais, eu ando muito cansada. Acho que vocês têm razão. Eu não dou mais conta de administrar tudo isso sozinha. A empresa, a casa, a chácara. É demais para mim. Do outro lado da linha, um silêncio. Eu podia quase ouvir as engrenagens girando na cabeça dele, o cheiro da vitória que ele sentia se aproximando. Mal sabia ele que estava caminhando direto para a minha armadilha. Mãe, que bom que você está reconhecendo isso. A gente só quer o seu bem, ele disse, com uma falsa compaixão que me embrulhou o estômago. Eu continuei. Quero marcar uma reunião para a gente organizar as coisas, começar a passar a administração para você. Mas eu quero que a Sofia e os seus sogros estejam presentes. Afinal, como você mesmo disse, eles têm uma ótima cabeça para negócios e agora são todos uma família. O convite para os Albuquerque era a isca principal. Eu precisava de todos eles na mesma sala. Eles morderam a isca com vontade.
Marquei a reunião para a sexta-feira seguinte, não na minha casa, nem na deles, mas em um território neutro e imponente. A sala de reuniões principal do escritório do Dr. Almeida, no Centro Financeiro de Campinas. Quando eles chegaram, pontualmente, eu já estava lá, sentada na cabeceira de uma imensa mesa de mogno, com o meu advogado ao meu lado. A sala tinha uma vista panorâmica da cidade, um lugar de poder, e pela primeira vez o poder era todo meu. Eles entraram como se fossem os donos do mundo, Pedro, Sofia e os pais dela, todos vestidos com roupas caras, exalando um ar de superioridade. O Dr. Albuquerque, o pai, me lançou um sorriso paternalista, como quem olha para uma criança que finalmente aceitou tomar o remédio amargo. Eles achavam que aquela reunião era a capitulação final da velha Helena. A expressão deles era de pura presunção. Helena, que bom que você nos chamou. É uma decisão muito madura da sua parte, disse o sogro do meu filho, sentando-se à minha frente. Eu mantive minha expressão cansada. Eu só quero paz e quero garantir que o futuro do meu filho esteja seguro, respondi, olhando para o Pedro, que evitou meu olhar. Eles trocaram um olhar de cumplicidade. A vitória deles parecia certa e a pressa em selar o acordo era evidente. Foi então que o Dr. Albuquerque, de forma presunçosa, tirou de sua pasta de couro um documento já preparado. Pensando em facilitar as coisas para você, Helena, nós já trouxemos uma minuta de uma procuração, ampla e geral, para que o Pedro possa movimentar as contas, assinar pela empresa, resolver as pendências dos imóveis, tudo para te poupar do trabalho pesado. Ele deslizou o documento pela mesa até mim. Ali estava. A ganância deles era tanta que eles nem disfarçaram. Peguei os papéis. Minhas mãos não tremiam mais. Li o título em voz alta. Instrumento particular de procuração com poderes amplos, gerais e irrestritos. Eles queriam tudo, o controle total. Fingi ler as cláusulas, passando o dedo lentamente pelas linhas, sentindo os 4 pares de olhos fixos em mim, ansiosos pela minha assinatura. A sala ficou em um silêncio denso, cheio de expectativa. A caneta estava ali, ao lado do papel. Levantei os olhos do documento, mas não para o meu advogado. Olhei diretamente para o meu filho, o homem que eu criei. Forcei uma expressão de dúvida, de fragilidade. Meu filho, isso aqui me dá plenos poderes sobre tudo, não é? Mas eu só quero ter certeza de uma coisa que é muito importante para mim, pela memória do seu pai. Fiz uma pausa, deixando a tensão aumentar. A chácara, ela vai ficar protegida, não vai? Vocês não têm nenhuma intenção de vendê-la ou, sei lá, construir alguma coisa lá, tem? A pergunta pairou no ar. Era a deixa que eles precisavam para me dar a cartada final de segurança. Pedro foi o primeiro a responder, com uma sinceridade forçada que era patética. Mãe, claro que não. Como a senhora pode pensar uma coisa dessas? A chácara é a história da nossa família. É intocável. O pai de Sofia complementou, com a voz grave e séria de quem sela um grande negócio. Pode ficar tranquila, Helena. O nosso interesse é preservar o seu patrimônio, não desfazê-lo. Aquele lugar é sagrado. Eles mentiram.
Mentiram olhando nos meus olhos, na frente de um advogado, com o único propósito de me fazer assinar aquele papel. E era tudo o que eu precisava. O último prego no caixão da inocência deles. Respirei fundo e o meu corpo inteiro mudou. Minha postura se endireitou na cadeira. O tom de voz cansado e frágil desapareceu, dando lugar a uma voz firme, clara e cortante, a voz da dona da empresa, a voz da mulher que enfrentou o mundo para chegar onde chegou. Ótimo, eu disse, e um pequeno sorriso, o primeiro sorriso genuíno em dias, brotou no meu rosto. Fico muito, muito aliviada em ouvir isso, porque a minha maior preocupação era exatamente essa. A mudança súbita no meu tom e na minha postura os deixou confusos. Eles se entreolharam, sem entender. O doutor Albuquerque franziu a testa, impaciente. Então podemos prosseguir com a assinatura? Não tão rápido, respondi, empurrando suavemente a procuração de volta para o centro da mesa. Abri minha bolsa, que estava no meu colo, e tirei de dentro um envelope pardo. Coloquei-o sobre a mesa com um baque surdo que ecoou na sala silenciosa. Já que estamos todos sendo tão honestos sobre nossas intenções em preservar o patrimônio da família, talvez vocês possam me explicar o que é isso. Despejei o conteúdo do envelope sobre o mogno polido, as cópias dos e-mails de Pedro para a construtora. Deslizei a primeira folha na direção dele. Pedro, você pode me explicar por que, 3 meses antes do seu casamento, você estava se apresentando como futuro herdeiro e administrador da propriedade para uma das maiores construtoras do estado? Que tipo de preservação você estava negociando? O rosto do meu filho perdeu toda a cor. Ele ficou branco como o papel que estava à sua frente. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O sogro dele olhou para o e-mail e depois para Pedro, com fúria e pânico nos olhos. Sofia levou a mão à boca, chocada. Mas eu não tinha acabado. Aquilo era só o começo do meu trunfo. Com um movimento calmo, peguei a apresentação do Projeto Condomínio Residencial Vista do Paraíso e a joguei por cima dos e-mails. As imagens coloridas dos prédios de luxo contrastavam com o pânico estampado no rosto deles. E este projeto? Com um plano detalhado para demolir a casa que o seu pai construiu com as próprias mãos? Com a sua anotação no canto sobre apresentar o plano depois do casamento? Isso também faz parte do plano de vocês para proteger o lugar sagrado? O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que eu já ouvi na minha vida. Era um silêncio pesado, denso, cheio de vergonha, de medo, da mais pura e absoluta humilhação. Eles não tinham para onde correr, não tinham como negar. A armadilha havia se fechado com uma precisão cirúrgica, e a reação deles, naquele momento, o desmoronamento de toda aquela arrogância, de toda aquela certeza, foi algo que eu nunca, nunca vou esquecer. O primeiro a quebrar o silêncio ensurdecedor foi o doutor Albuquerque. Ele tentou usar a arrogância que lhe era tão natural, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Isso é um absurdo. Uma interpretação equivocada. Pedro estava apenas explorando possibilidades futuras, para o bem de todos. Eu nem me dei ao trabalho de responder.
Apenas olhei para o meu advogado, Dr. Almeida, que assumiu a palavra com a frieza de um cirurgião. Possibilidades futuras com a propriedade de outra pessoa, sem o conhecimento dela, tem outro nome no Código Civil, Sr. Albuquerque, e geralmente não acaba bem. Pedro, finalmente, encontrou a voz. Mas não era a voz do homem de negócios, era a voz do menino pego fazendo arte. Mãe, me perdoa. Eu me deixei levar. Não era isso que eu queria. As palavras dele morreram no ar, ocas, sem sinceridade. Eram apenas o som do desespero de quem foi pego, não do arrependimento de quem errou. Eu o encarei, não com raiva, mas com uma clareza dolorosa. Você não se deixou levar, Pedro. Você planejou, você mentiu, você me desonrou e desonrou a memória do seu pai. Isso não tem perdão, tem consequências. Dito isso, me levantei. A reunião, para mim, estava encerrada. Doutor Almeida, o senhor tem todas as minhas instruções. A partir de hoje, qualquer contato da família Albuquerque ou do senhor Pedro Martins comigo será feito exclusivamente através deste escritório. Virei as costas para eles, para a mesa farta de mentiras e traições, e caminhei em direção à porta. Não esperei por respostas. Não havia mais nada a ser dito. Ao sair daquela sala, eu não estava apenas deixando para trás 4 pessoas chocadas. Eu estava deixando para trás a minha antiga vida. As consequências, como eu disse, foram imediatas. A primeira delas, a mais física e simbólica, eu fiz questão de executar pessoalmente. 2 dias depois, no prazo que meu advogado estipulou por notificação, eu fui até o apartamento luxuoso onde Pedro e Sofia tinham iniciado a vida de casados. O apartamento que eu paguei o sinal, mobiliei e cujo aluguel dos primeiros 6 meses já estava quitado. Por mim. Eles estavam no meio de caixas, com uma empresa de mudança barata, tentando empacotar a vida perfeita que desmoronou. Entrei sem ser convidada. Sofia começou a chorar ao me ver. Pedro ficou parado no meio da sala, parecendo 10 anos mais velho. Eu não disse uma palavra. Apenas caminhei até a parede da sala de estar, onde estava pendurado um quadro, uma pintura de um artista local renomado que eu dei a eles de presente de casamento. Com toda a calma do mundo, tirei o quadro da parede. Era pesado. Segurei-o contra o peito. Isso volta para casa comigo, eu disse, com a voz firme. Depois, fui até a cozinha e peguei a máquina de café expresso italiana, caríssima, que eu também havia dado. Isso também. Foi um ato pequeno, quase mesquinho, mas o simbolismo era gigantesco. Eu estava, literalmente, retirando o meu investimento, o meu cuidado, o meu afeto daquela casa. Estava mostrando a eles, de forma palpável, que a fonte havia secado. Cada objeto que eu dei representava um pedaço do meu sacrifício, e eu não estava mais disposta a deixar meus sacrifícios enfeitando a vida de quem me traiu. Saí do apartamento com o quadro debaixo de um braço e a máquina de café na outra mão, deixando para trás um rastro de humilhação e caixas de papelão. A queda deles foi exatamente proporcional à arrogância que demonstraram. Sem o meu apoio financeiro, Pedro se tornou um fardo para os Albuquerque. O sogro, que o via como um bilhete premiado, passou a vê-lo como um erro de cálculo.
Soube, pela minha cunhada, que as brigas entre o casal se tornaram constantes. A vida de luxo que Sofia esperava não se materializou. E Pedro, sem o sobrenome da mãe para abrir portas, descobriu que o mundo dos negócios era bem mais duro do que ele imaginava. Eu, por outro lado, encontrei uma paz que não sentia há anos. Vendi a casa grande de Campinas. Ela era cheia de memórias, mas eram memórias de uma vida que não existia mais. Comprei um apartamento menor, mais prático, para quando precisava ficar na cidade. E então, eu fiz as minhas malas e me mudei de vez para a chácara. O lugar que eles tentaram me roubar se tornou o meu santuário, meu quartel-general de felicidade. Reestruturei a empresa. Promovi funcionários leais que estavam comigo desde o começo. Criei um conselho e comecei a delegar mais, a trabalhar menos. Com parte do dinheiro da venda da casa, criei uma fundação com o nome do meu marido, a Fundação Carlos Martins, para ajudar jovens empreendedores de baixa renda a começarem seus próprios negócios. O nome dele, que tentaram apagar, agora estaria ligado para sempre a histórias de coragem e superação. Viajei. Conheci lugares com os quais eu só sonhava. Mandei cartões postais para a Lúcia e para a minha cunhada de cada canto do mundo. Reatei velhas amizades, passei a receber gente em casa, na chácara, para almoços sem pressa aos domingos. Eu aprendi a rir de novo, uma risada alta, sem medo de ser discreta. A mulher que eles tentaram calar estava finalmente usando a própria voz, no volume que ela bem entendesse. Às vezes à noite, sentada na varanda da chácara, olhando as estrelas, eu penso em tudo o que aconteceu. A dor da traição de um filho é algo que não some, ela vira uma cicatriz que de vez em quando coça. Mas não dói mais, porque a dor foi substituída por algo muito maior, o respeito próprio. Eu não fiz o que fiz por vingança. Eu fiz por respeito. Respeito por mim, pela mulher que eu sou. E, acima de tudo, respeito pela memória do homem que lutou ao meu lado e que merecia muito mais do que o esquecimento. Eu aprendi, da forma mais dura, que o amor não pode ser um cheque em branco. Aprendi que gratidão não se cobra, mas a falta dela tem um preço muito alto. E aprendi, principalmente, que nunca é tarde para pegar o roteiro da sua vida de volta e reescrever o final. A minha história não terminou com uma humilhação pública, mas com o som dos pássaros no meu pomar e a certeza de que a minha paz não está à venda. Eles tentaram apagar o meu nome da história, mas no fim, a única coisa que conseguiram apagar foi a si mesmos da minha vida. Essa foi a minha jornada. Sei que muitas de vocês podem ter passado por algo parecido. Se você tem uma história de superação, compartilhe um pedaço dela nos comentários. Vamos criar uma corrente de força aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se essa história te tocou de alguma forma e de se inscrever no canal para mais relatos como este. Um beijo e lembrem-se: a sua coragem é o seu maior patrimônio.